Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Felipe Rocha e esse canal é feito para quem quer entender o carro de forma simples, sem complicação e com conteúdo que realmente ajuda no dia a dia. Aqui você vai ver desde os cuidados básicos até dicas que podem evitar prejuízos e dores de cabeça no futuro. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e assista até o final, porque informação boa não pode passar batida. Desigolia a carros estrangeiros. Os carros, e não necessariamente os de fabricação estrangeira, chegaram até nós em um fluxo interminável assim que a cortina de ferro caiu. Assim, em 1993, a participação dos carros entre todas as importações chegou a 10%, um número grave, e o Estado percebeu rapidamente que poderia ganhar um bom dinheiro com isso. Além disso, os gerentes e proprietários de fábricas de automóveis ficaram muito preocupados, pois os novos Iguls, Samars e Volgas tinham que competir com os carros estrangeiros de segunda mão, e, muitas vezes, o consumidor optava por um carro de fabricação estrangeira que não era novo, mas muito mais moderno e bem equipado. Diga-me francamente, ao escolher entre um novo Samara, Volga, Uaz e um Barril 124 e Pajero de segunda mão, respectivamente, há 25 anos, você teria preferido os veículos nacionais? E, nesse caso, o fabricante nacional foi defendido com a ajuda de impostos. O decreto do governo da Federação Russa número 1322, adotado em dezembro de 1993, permitiu que os cidadãos da Federação Russa importassem um veículo com isenção de impostos, desde que apenas um carro fosse importado durante o ano e não fosse vendido ou dado de presente nos 2 anos seguintes. Se um carro estrangeiro fosse importado, era necessário pagar 5 ECU para cada centímetro cúbico se o volume do motor excedesse 1.800 centímetros cúbicos. O ECU é uma unidade monetária convencional entre países europeus em operações de comércio exterior e, naquela época, podia ser condicionalmente equiparado a $1 americano. Isso significa que, ao importar um novo Opel Vectra com um motor de 2 litros, você tinha que pagar a fantástica quantia de $10.000 pelo desembaraço aduaneiro. É claro que, há 20 a 25 anos, isso era apresentado como uma forma de preencher o orçamento do Estado e salvar pessoas que estavam se afogando, mas outros beneficiários do lobby dos carros também eram claros. E isso ficou claro não apenas para os habitantes locais. Em sua análise do mercado de automóveis russo no início dos anos 90, jornalistas americanos observaram que sem os impostos alfandegários sobre os carros importados, que chegam a 100% do preço do carro, os fabricantes de automóveis russos estariam fora do mercado. Entretanto, mesmo com essas taxas draconianas, 450 mil carros foram importados em 1995, e as fábricas, apesar da proteção do Estado na forma de tarifas alfandegárias, não viviam muito bem. Vejamos um exemplo histórico e muito interessante. Em 1996, os revendedores da Avtovaz compraram um Nini por cerca de 40 milhões de rublos. 3 milhões deles foram imediatamente devolvidos ao Estado na forma de IVA. O preço das matérias-primas e dos componentes incluía o mesmo valor. Imposto de consumo, quase 2 milhões. O total de 8 milhões de rublos foi um fardo financeiro para os ombros do comprador. Mas a fábrica teve de gastar 15 milhões na compra de componentes para a nova máquina e outros 7 milhões em outros custos, energia, seguro social, salários, manutenção de equipamentos etc. No total, toda essa aritmética sugere que os direitos de importação não contribuíram muito para a proteção dos produtores nacionais, que eram uma fonte de renda para o Estado. E se acrescentarmos a ajuda de empresários como Berezovsky e revendedores como a Logovaz, que não pagaram pelos carros que enviaram durante meses, não é de surpreender que, em 1995, a Vaz tenha recebido um lucro de balanço de 2,2 trilhões de rublos e, depois de pagar todos os impostos, pagamentos e multas, tenha ficado com um prejuízo de 2,02 trilhões de rublos. Além disso, o Estado, por um lado, introduziu taxas e, por outro, previu algumas categorias de pessoas privilegiadas. Todo liquidante do desastre de Chernobyl tinha o direito de importar um carro estrangeiro para a Rússia sem pagar impostos e depois vendê-lo a outro cidadão da Federação Russa. Marinheiros, diplomatas e cidadãos que moravam no exterior por mais de 182 dias tinham esse direito. E os cidadãos não apenas usavam esses direitos, mas também abusavam deles. E havia também um tópico como o desembaraço alfandegário bielorrusso, quando um cidadão da República da Bielorrússia pagava apenas 0,13 ECU por cubo sem IVA, imposto especial de consumo e imposto de 30% e, em seguida, graças à União Alfandegária formalmente existente desde 1995 e ao Acordo sobre a Criação do Estado da União, desde 1999, importava um carro para si mesmo, desembaraçava-o por uma pequena quantia de dinheiro e o vendia a um cidadão da Rússia.
Até setembro de 1998, a própria Bielorrússia tinha uma proibição de 2 anos, a partir do momento do desembaraço alfandegário, sobre a alienação de carros estrangeiros desembaraçados sob o esquema preferencial. Mas assim que a proibição foi suspensa, os carros atravessaram a lacuna legislativa em um rio caudaloso. A falta de unificação da legislação alfandegária para pessoas físicas foi temporária, e logo os esquemas Chernobyl e belarusiano perderam sua relevância. O primeiro desembaraço alfandegário na Rússia foi de 25% do custo de um carro usado, 1992. Em 1993, o imposto especial de consumo aumentou primeiro para 35% e depois para 50%. Já em 1994, o valor total dos pagamentos chegou a 80% a 130%, em 1995 diminuiu para 50% a 100%, um ano depois o governo os reduziu para 20%. Em 1999, a parcela de pagamentos chegou a 65% do preço do carro importado e, desde 2003, o pagamento alfandegário único para pessoas físicas ao importar um carro novo chegou a 48%. E não se pode dizer que o Estado assumiu uma posição inequívoca como lobista das fábricas nacionais. Na virada do século, vários documentos importantes do governo foram emitidos, por exemplo, a Resolução número 413 do governo russo, que proporcionou aos investidores benefícios fiscais significativos. E sim, já em 2000 foram assinados acordos para a produção de carros da Renault e da Ford na Rússia, o que acabou resultando na criação de fábricas de automóveis em Moscou e Vsevolozhsk. O Ford Focus e o Renault Logan se tornaram o primeiro carro estrangeiro para centenas de milhares de nossos concidadãos, e ainda, por cima produzido internamente. Outra lacuna interessante antes de 2001 era a variante com a produção de carros estrangeiros na borda ocidental da Federação Russa. 2 pontos naquela época, era possível exportar da região de Kaliningrado absolutamente livre de impostos tudo o que era produzido no território da região, se o valor agregado não fosse inferior a 30%. Portanto, está claro que a produção de montagem dos carros da BMW na empresa Avtotor era apenas uma espécie de evasão dos impostos alfandegários por parte do fabricante alemão. Por assim dizer, outro lobby automobilístico, só que alternativo, atrás do escudo ou no escudo, e então o Estado apertou os parafusos, de acordo com o decreto do governo número 643 de 30 de agosto de 2002, a partir de 1º de outubro. Os direitos alfandegários para pessoas físicas sobre carros com mais de 7 anos de idade aumentaram temporariamente em uma média de 2,5 vezes. Ou seja, agora era necessário pagar 2 euros por cubo de volume de trabalho, até 2,5 litros, e 3 euros se o volume do motor excedesse 2.500 centímetros cúbicos. Anteriormente, as taxas eram de 0,85 e 1,4 euros, respectivamente. Assim, os primeiros a serem atingidos foram os carros mais baratos da época, que mesmo após o desembaraço aduaneiro estavam competindo com os novos Vaz e Gaz. E essas tarifas podem ser chamadas de tarifas de barreira, embora na época tenham afetado temporariamente apenas um segmento de carros importados, que competiam diretamente com os produtos nacionais nativos. Em 2003, o governo teve que responder a uma pergunta difícil: manter as taxas alfandegárias, deixando os motoristas comuns felizes, ou apoiar os fabricantes de automóveis nacionais e os parceiros e investidores em potencial introduzindo taxas de barreira draconianas? O chefe do governo, M. Kasianov, respondeu: o efeito dos impostos proibitivos temporários sobre carros estrangeiros com mais de 7 anos, introduzidos em 2002, a partir de 4 de julho de 2003 se torna inoportuno. Em vez de 2 taxas de impostos alfandegários, para pessoas físicas e jurídicas separadamente, o governo introduziu 6 novas taxas. E, como resultado, o desembaraço alfandegário de um Audi de 1,6 litro aumentou de $1.630 para $2.880, ou seja, quase o dobro, e a versão de 2 litros com as novas taxas custou ao proprietário mais do que o dobro, se estivermos falando de impostos alfandegários. Em janeiro de 2004, entrou em vigor o novo Código Aduaneiro da Federação Russa, que não afetou as taxas sobre carros com mais de 3 anos, que permaneceram no nível anterior de barreira. Naquela época, ficou claro que os privilégios para o fornecimento de componentes de montagem para montadoras estrangeiras e os compromissos assumidos nesse sentido para atingir 50% de localização até 2007 não são muito eficazes na prática e não são realmente implementados.
Por que em 2005 apenas tapetes de borracha, bandejas de bateria, enchimento de assentos e janelas laterais foram produzidos na Rússia para os carros Focus? E não se pode dizer que, naquela época, a Ford não quisesse produzir o restante em nosso país, simplesmente porque não havia fabricantes na Rússia capazes de produzir peças com a qualidade exigida. Em meados dos anos 20, a situação melhorou e se estabilizou. Não menos importante, devido aos empréstimos acessíveis para carros e à relutância dos proprietários em pagar uma taxa de transporte considerável por um imóvel antigo, durante esse período, aproximadamente 800 mil carros antigos foram descartados e as concessionárias importaram quase 1,8 milhão de carros novos, 2006. Mil carros antigos, enquanto as concessionárias importaram quase 1,8 milhão de carros novos, em 2006. A frota foi rejuvenescida em um ritmo sem precedentes, e é agradável o fato de que não eram apenas os Ziguli que eram novos. O Ziguli continuou sendo o carro mais popular da Federação Russa por muito tempo, pelo menos em termos de volumes de vendas anuais. Problemas dos últimos anos, crise, União Alfandegária, OMC e imposto de sucata parece que é viver e ser feliz, não é mesmo? No entanto, a crise econômica global que eclodiu em 2008 atingiu o mercado automotivo, incluindo a Rússia. Tão grande que não foi sem sacrifícios sagrados. Em fevereiro de 2008, foi concluído um acordo entre a Avtovaz e a Renault, como resultado do qual os franceses obtiveram uma participação de bloqueio, 25%, e, em 2014, a aliança Renault-Nissan assumiu mais de 50% das ações da empresa. Isso foi bom e ruim ao mesmo tempo. Por um lado, as tecnologias da Renault e da Nissan e a novíssima plataforma B0 foram usadas cada vez mais nos novos modelos Lada. Por outro lado, a Avtovaz estava se perdendo, passando de uma empresa com sua própria escola automotiva há 40 anos para uma das unidades da empresa com um local de montagem de automóveis e uma instalação de produção de carros, com a engenharia de outra pessoa, e voltaremos a falar sobre o resultado disso um pouco mais tarde. Em 2009, devido à situação criada pela crise, o governo veio em auxílio daqueles que montavam carros no território da Federação Russa. Os direitos de importação sobre a importação de componentes para a montagem industrial de carros, caixas de câmbio, cintos de segurança, sistemas de suspensão, radiadores, etc., bem como sobre motores com um volume de trabalho de mais de 2,8 litros foram zerados por 9 meses. E, anteriormente, o mesmo governo impôs taxas alfandegárias de barreira sobre a importação de carrocerias para montagem de carros, estabelecendo a barra de preço mínimo para a carroceria em 5.000 euros. Dessa forma, as autoridades tentaram tornar não lucrativa a montagem banal de carros com chave de fenda e apoiar as empresas que trabalham em um ciclo de produção completo. Ao mesmo tempo, o Estado lutou contra a importação de construtores do Japão. Além disso, há várias piruetas alfandegárias interessantes, não diretamente relacionadas a carros, mas que teoricamente, e, como se viu, praticamente, os afetam. Em primeiro lugar, desde 2010, a Rússia aderiu à União Aduaneira da União Econômica Eurasiática, EAEUCU, que inicialmente incluía apenas a Rússia, a Bielorrússia e o Cazaquistão, o que não cancelou os impostos, mas transferiu todo o controle alfandegário e parcialmente o controle de transporte para o contorno externo das fronteiras da CU. No futuro, isso deveria ter levado a uma taxa zero de IVA sobre as exportações, mas ao importar mercadorias para a Rússia, o IVA os impostos especiais de consumo eram cobrados pelas autoridades fiscais russas. E, em 2012, a Federação Russa tornou-se membro da Organização Mundial do Comércio, OMC, com todas as regulamentações da União Aduaneira, tendo sido colocadas em total conformidade com os padrões da OMC no ano anterior. Isso significou uma redução de algumas taxas de 9,5% para 7,3%, mas, em geral, as taxas permaneceram as mesmas. A adesão à OMC, assim como a EAEUCU, não teve nenhum impacto global sobre a situação do mercado automotivo, que estava se recuperando lentamente e começando a se reerguer após o sensível baque de 2008. No entanto, ao mesmo tempo, 2012, a Rússia começou a cobrar uma taxa de reciclagem, um pagamento único para o futuro descarte de equipamentos, que é posicionado pelo próprio Estado como uma taxa ambiental, mas todos os participantes do mercado imediatamente perceberam isso não apenas pelo lado oposto, mas também como uma tentativa por parte das autoridades de implementar dessa forma outra taxa, que para cada carro era baseada na taxa básica, de 20.000 a 172.500 rublos, dependendo do tipo, multiplicada por um coeficiente especial. Inicialmente, a taxa de sucateamento foi introduzida apenas para carros importados e poderia ser considerada apenas mais uma cerca
Mas desde 2014, de acordo com as mesmas normas da OMC, a taxa de sucateamento foi introduzida também para os fabricantes russos. Mas, ao mesmo tempo, foram introduzidos subsídios industriais para as fábricas de automóveis nacionais, que aparentemente não estão oficialmente conectados com a taxa de sucata, mas na verdade a compensam. E em 2018, os privilégios para a importação de componentes para a montagem de carros foram totalmente cancelados. Mas eles estavam em vigor desde 2005, permitindo a importação de componentes com isenção de impostos sob a condição de localização da produção. Assim, com taxas relativamente altas sobre as importações de carros para preencher o orçamento, o Estado também atingiu duramente o PSB. Ao mesmo tempo, há mais uma desvantagem significativa do PSA, se o setor não for autossuficiente e produzir metal para carrocerias, tapetes e estofamento de assentos, os componentes de alta tecnologia ainda serão produzidos no exterior. Isso significa que, mesmo com a produção localizada, uma parcela significativa da receita ainda irá para o exterior. Mas tudo isso não foi o começo do fim, já que o mercado estava novamente em ascensão e conseguiu digerir a próxima carga sem problemas. No entanto, os eventos de 2022 não atingiram apenas o setor automobilístico nacional e localizado com força, mas também levaram o sapato geopolítico do confronto à sua cabeça. Afinal, em 2022, os fabricantes estrangeiros começaram a deixar a Rússia em massa em todos os sentidos da palavra. E se o fechamento de um determinado local de montagem em Kaluga é uma coisa, então a saída do país de um gigante como a Renault acabou sendo uma sentença de sanção para a Avtovaz. Afinal, em primeiro lugar, ela pôs fim aos projetos conjuntos e privou a fábrica da oportunidade de produzir qualquer coisa que não fossem seus próprios modelos e, em segundo lugar, como se viu, sem os franceses, até mesmo o idoso Niva ficou sem a ABS e outros componentes modernos por um longo tempo. Afinal, a integração da Avtovaz na estrutura da Renault foi profunda precisamente no sentido da produção, a preocupação era lucrativa. Para produzir componentes não especificamente em Togliatti ou na Rússia em geral, mas onde sua produção foi estabelecida há muito tempo. E não importa se foi na França, na Romênia ou em qualquer outro país do Marrocos. Agora vamos passar da análise retrospectiva para o raciocínio cauteloso e responder não apenas à pergunta de quem é a culpa, mas também o que fazer? Sim, nas circunstâncias atuais, o desenvolvimento do setor automotivo é visto com cores bastante sombrias. Mas podemos supor que, neste momento, o cancelamento de impostos ou sua redução para o nível de 20 anos atrás poderia não ser uma esquisitice liberal, mas uma maneira real de estimular o mercado, que já está turbulento em convulsões econômicas. Pelo menos, impostos sobre carros com menos de 3 anos de idade, kits e componentes para carros. Afinal, por um lado, os russos se depararam com a falta de carros familiares e, por outro lado, ficaram surpresos ao descobrir que os modelos restantes no mercado se tornaram visivelmente mais caros. No ano passado, um dos deputados da Duma apelou ao Ministério das Finanças com uma proposta para reduzir as taxas alfandegárias sobre os carros importados para a Rússia. No entanto, o Ministério respondeu com uma recusa, não apoiando a ideia de um desembaraço alfandegário favorável. O Ministério das Finanças foi apoiado em sua resposta negativa por outro ministério, o Ministério da Indústria e Comércio. De acordo com representantes do governo, a questão da redução ou do cancelamento das tarifas alfandegárias de importação de carros não está sendo considerada no momento, pois não atende aos interesses do desenvolvimento da economia e das indústrias russas nas condições de pressão de sanções externas. Nesse contexto, tornou-se curiosa a notícia de que a Associação de Empresas Europeias, AEB, que inclui marcas de automóveis, quer ser reconhecida como agente estrangeiro. No momento, o Ministério da Justiça está verificando a organização para ver a influência que ela tem na política interna do país. A AEB agora inclui mais de 500 pessoas jurídicas russas e, apesar do fato de a AEB ter mudado sua posição e não considerar as importações paralelas um mal, porque sob as circunstâncias alteradas, certas soluções se tornaram necessárias para manter o funcionamento estável da economia, o governo ainda tem dúvidas sobre a organização. E, no final, vamos teorizar um pouco. Se, de repente, abolirmos ou reduzirmos drasticamente os impostos sobre kits de carros e carros importados, vamos nos limitar aos carros novos. Para começar, tanto os carros montados aqui quanto os carros importados deverão inevitavelmente ficar mais baratos. De acordo com as leis do mercado, somente o Estado perderá com isso, pois perderá receitas para o orçamento. No entanto, a retrospectiva histórica mostra que nem os direitos de barreira, nem sua ausência na importação de kits para carros,
nem seu retorno, embora tenham estimulado a localização, não contribuíram diretamente para o desenvolvimento da indústria automobilística nacional. Portanto, o cancelamento teórico dos direitos alfandegários não necessariamente prejudicaria a Avtovaz, especialmente em vista de suas novas perspectivas de parceria, mas tornaria o Moskvich sino-russo consideravelmente mais barato. Por um lado, é claro que os fabricantes nacionais que, de alguma forma, produzem carros no território da Federação Russa, incluindo os localizados e as novas e antigas marcas, como a Moskvich, dificilmente ficariam felizes com o cancelamento ou a redução dos impostos. Entretanto, por outro lado, a mesma medida também ajudaria a reduzir os preços dos carros montados na Rússia, desde que o custo de importação dos componentes importados fosse reduzido. É claro que não se pode contar com o fato de que o mercado pode voltar a se civilizar na ausência de importações oficiais. Mas tanto os fabricantes, que sofrem com o declínio do poder de compra da população, quanto os revendedores, que, de acordo com suas próprias declarações, geralmente estão em estado de choque permanente, poderiam melhorar suas posições devido ao aumento do número de clientes prontos para comprar um carro que se tornou mais acessível. Por enquanto, a situação lembra mais uma piada sobre um homem que tinha tudo. Há 10 a 15 anos, a Rússia realmente tinha tudo: uma produção de montagem bem estabelecida de carros estrangeiros modernos, um mercado solvente e até mesmo uma aliança mutuamente benéfica com um dos melhores fabricantes de carros do mundo. Mas o que acontecerá em seguida ainda é difícil de adivinhar. As previsões mais simples incluem a expansão das relações de parceria com a China, tanto em termos de novas marcas e modelos quanto de localização. Não é segredo que os modelos chineses com uma placa de identificação nacional aparecerão na principal fábrica de automóveis russa em um futuro próximo. Mas como tudo isso se relacionará com as importações paralelas, os desejos dos compradores, suas capacidades e restrições externas, só podemos supor com cautela. Em conclusão, os direitos de importação de barreiras surgiram como uma resposta a desafios econômicos e sociais, evoluindo ao longo do tempo para se adaptarem às necessidades do mercado global. Hoje, sua relevância é debatida, com argumentos a favor e contra sua manutenção. É fundamental que continuemos a analisar o impacto dessas medidas no comércio internacional e na economia local, buscando um equilíbrio que promova o desenvolvimento sustentável e a competitividade. O futuro dos direitos de importação de barreira dependerá de nossa capacidade de inovar e de nos adaptarmos às novas realidades do comércio global.